sejam bem-vindos para mais uma aula. Então, lembra o que a gente falou, que a prof falou na última aula, que nós íamos exercitar, né, a matéria que nós aprendemos em português, sobre a classificação e a separação das sílabas? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer a prática daquilo que a prof ensinou para vocês. Lembram do que a gente aprendeu sobre as palmas, para a gente identificar quantas sílabas vão ter na nossa palavra? Então, hoje a gente vai fazer esse processo para a gente ver como a separação com as palmas funciona e depois a gente vai começar a classificar. A prof trouxe algumas palavras e a separação de sílabas e vai fazer com o processo das palmas para a gente ver que dá certo. Mas antes da gente começar a realmente exercitar, a gente vai relembrar um pouquinho de como são as classificações e as nomenclaturas. Primeiramente, a gente tem as monossílabas, quando tem somente uma sílaba. Lembram? Somente uma palma. Exatamente, uma palma, somente uma sílaba. Monossílaba, uma só. Aí nós temos as dissílabas, quando tem duas sílabas. Se tem duas sílabas, nós vamos bater quantas palmas? Duas palmas. Sempre duas palmas quando elas forem dissílabas. Quando a gente bater três palmas, elas vão ser classificadas como trissílabas. Lembra que a prof explicou para vocês como é que a gente pode memorizar, pensar tri de três, né? Trissílabas, três sílabas. Então, vão ser uma, duas, três palmas. Trissílabas, três sílabas. E aí a gente tem as polissílabas. Lembra que a prof falou? Prof, a gente tem a dissílaba de 2, a trissílaba de 3 e a quadrissílaba. Não, a gente tem a polissílabas, que são as que são 4 sílabas ou mais. Independentemente, a gente não vai saber sem bater as palmas, né? Ou sem fazer a separação no nosso caderno. Então, vão ser uma, duas, três, 4 palmas ou sucessivamente mais palmas até a gente encontrar, né? A prof comentou no final do nosso último vídeo, da nossa última videoaula, que a gente tem palavras gigantescas com até mais de 10 sílabas. Só que elas são muito, muito difíceis para a gente aprender agora de primeiro momento. Então, essas vão ficar mais para frente, quando a gente for evoluindo mais nos nossos conteúdos, tá, gente? Então, a prof vai passar para os próximos slides. Primeiramente, a prof vai mostrar a nossa palavra, depois a prof vai bater as palmas e aí a gente vai ver a classificação delas, ok? Deixa eu passar aqui, então. Colocar para apresentar. Vamos lá. Vamos separar e classificar as sílabas. Primeira palavra é placa. Vamos ver como que a gente vai separar a placa, ó. Placa. Quantas palmas a prof deu? 2. Então, a classificação ficou placa. Já que ela teve 2 palmas, ela vai ser dissílaba. 2 sílabas. 2 palmas. A nossa próxima palavra é pé. Vamos ver como é que a gente vai separar pé? Pé. Quantas palmas eu dei? Somente uma. Então, ela vai ter uma sílaba. Vamos ver se a gente acertou, se funciona realmente as palmas. Funcionam, somente uma sílaba. Então, quando ela tem uma sílaba, ela vai ser monossílaba. Exatamente, monossílaba. Somente uma sílaba, somente uma palma que a gente bateu. A nossa terceira palavra vai ser macaco. Vamos bater palma para ver como que a gente separa macaco? Macaco. Quantas palmas eu dei? 3 palmas. Vamos ver? Macaco. 3 sílabas que a gente viu nas 3 palmas. Então, como ela tem 3 sílabas, foram 3 palmas, nós vamos ter uma trissílaba de 3. Lembra, nomenclatura, a gente consegue ver no iniciozinho da palavra, a gente consegue identificar mais ou menos, normalmente, quantas sílabas vão ter, né? A gente sempre pode memorizar, né? Decorar de 2, 3, poli, 4 ou mais, né?
E mono significa sempre um, né? No nosso dicionário significa um, somente um único. Então, né? Monoditripole. Monoditripole. Então, a gente consegue ir decorando para quando a gente bater a palma, a gente já lembrar como vai ser a nossa classificação das sílabas. Nossa quarta palavra vai ser esperança, uma palavra grande. Vamos ver quantas palmas a gente vai bater. Esperança. Quatro palmas. Então, ficou assim, separado. Como a gente deu 4 palmas, ela tem 4 sílabas, ela vai ser uma polissílaba, né? Ela tem um número mínimo das 4 sílabas na polissílaba. Na nossa quinta palavra, a gente vai ter telefone, mais uma palavra grande. Vamos ver quantas palmas a gente vai bater em telefone. Telefone. Fomos de novo, 4 palmas. Telefone. 4 palmas, 4 sílabas. Polissílaba, novamente, né? 4 sílabas ou mais. E agora, na letra F, a gente tem pneu. Quem é que lembra da dica que a prof deu sobre pneu ontem? Lembra que a prof falou sobre o P, que ele é mudo, que ele tá ali sozinho? Então, como ele tá ali sozinho, ele é uma consoante que tá ali sozinho, a gente não vai separar ele. Se ele tivesse o pi, o som do pi, não fosse o P mudo, se tivesse um P e um I, né? Se ele não tivesse sozinho, a gente poderia separar ele, né? Quando a gente bate palma, a gente fala pneu. Dá 2 sílabas. Só que a gente se esquece que o P não tem uma vogal para acompanhar. Então a gente não pode separar ele sozinho, né? A gente não pode deixar ele uma sílaba sozinha. Por isso que vai ser pneu, somente uma sílaba. Então, ó, somente uma sílaba, ele vai ser monossílaba, somente uma. Essa, normalmente a gente tem a tendência a errar, pode ser que a gente erre, porque a gente, no nosso cérebro, nos faz pensar que o pi é o som do P com o I, né? Como a gente aprendeu na escola, juntando duas letras, né? Uma consoante com uma vogal, elas vão ter um som. E esse pi engana a gente falando, poxa vida, então pneu. Só que aí, se a gente escreve e a gente vê que o P é mudo, a gente separa ela toda junta, todas as letras. Pneu, somente uma palma, somente uma sílaba. A palavra toda vai ser sua própria sílaba. Agora é a caneta. Vamos ver como é que a gente separa a caneta? Caneta. 3 palmas. Quando são 3 palmas, são 3 sílabas. Caneta. Então, é uma trissílaba de 3 sílabas, né? 3 palmas. Agora, a nossa palavra vai ser anel. Ela tem o mesmo número de letras de pneu. Eu preciso separar, mas, diferentemente do pneu, ela começa com uma vogal e não com uma consoante. Então, ela vai ter a regrinha diferente do pneu, que o pneu, como consoante, não pode ficar sozinha. Já o anel, por ser vogal, consegue. Quer ver? Anel. Sendo uma vogal no início, a gente pode deixar separado. Quer ver como é que ela vai ficar? Anel. Então, ficaram anel, 2 palmas, 2 sílabas. Prof, o A sozinho, ele conta como uma sílaba? Sim, ele conta como uma sílaba porque a vogal pode contar como uma sílaba. Já a consoante não poderia, como é o caso do pneu, o caso do trem, da flor, que a gente viu na nossa aula anterior. Já o anel, quando tem alguma vogal, pode, não somente o A, mas o A, o E, o I, o O e o U, se fossem os outros casos, né? Então, ela é uma dissílaba, porque foram 2 palmas, 2 sílabas. Anel. Então, a gente já terminou os nossos exercícios e a gente conseguiu ver que as palmas funcionaram. A gente conseguiu perceber que vogais e consoantes têm papéis diferentes, né? Jeitos diferentes da gente poder
separar. Quando é consoante sozinha, não tem como. Quando tem uma vogal, dá para fazer. Então, relembrando as vogais A, E, I, O, U, quando a gente tem uma palavra de sílaba, trissílaba, que comece com uma consoante que vai ficar sozinha, pode. Opa, desculpa, uma vogal que vai ficar sozinha, pode. A consoante, não pode, né? Porque a gente faz enganar que ela vai ter um som, só que tá mudo, tá sozinha. Não pode. Tá bom, pessoal? O prof vai parar de compartilhar aqui. E até a nossa próxima aula, que provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a língua portuguesa. Um beijo e até mais!